A vida é feita de ciclos de bonança e de tempestades. Todos nós enfrentamos momentos em que a dor parece insuportável, quando os olhos marejam e o coração clama por respostas. Nessas horas, a tentação de desistir bate à porta, abandonar a luta, soltar as mãos da esperança e simplesmente entregar-se ao cansaço. Mas é justamente aí, no vale mais escuro, que a Bíblia nos recorda a importância de perseverar. Perseverança não é apenas resistir, é continuar caminhando, mesmo quando os pés doem. É semear em meio às lágrimas, acreditando que a colheita virá. É enxergar além do presente, confiando que Deus escreve histórias maiores do que conseguimos compreender no momento. Em toda a Escritura, homens e mulheres de fé enfrentaram adversidades terríveis, mas permaneceram firmes. O salmista, Paulo, Tiago, os profetas, todos ecoam a mesma verdade. A tribulação não é o fim, mas o terreno fértil onde Deus cultiva a esperança, caráter e vitória. Neste devocional, aqui no Ecos do Amor, vamos mergulhar em 5 passagens poderosas que nos mostram o caminho da perseverança. Cada trecho é um lembrete de que a adversidade não dura para sempre e que a fidelidade de Deus é o alicerce que nos sustenta. O Salmo 126 é um dos cânticos mais emocionantes da Bíblia, porque nasce da experiência de um povo que conheceu tanto o peso do cativeiro quanto a alegria da restauração. Ele começa dizendo: "Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria." Aqui está o retrato vivo de que Deus transforma a dor em júbilo e que a história nunca termina no capítulo da tristeza. Mas o Salmo também reconhece a realidade do presente. Os que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. A perseverança aparece justamente nesse contraste. É preciso semear em meio à dor, confiando que, no tempo certo, a colheita virá. Quantas vezes nos sentimos como agricultores que lançam a semente na terra seca sem ver nenhum sinal imediato de vida? Ainda assim, a fé é plantar com lágrimas, acreditando que a chuva de Deus virá. Esse salmo nos ensina que a adversidade não anula a promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A caminhada exige paciência e confiança, porque a colheita não acontece de um dia para o outro. Deus nos chama a não parar de semear, mesmo que o coração sangre. Perseverar é abraçar a esperança de que o deserto florescerá. É viver com a certeza de que as lágrimas que caem hoje são as mesmas que regam as sementes do amanhã. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo revela um segredo precioso sobre o processo da vida cristã. A tribulação produz perseverança. A perseverança, virtude provada. E a virtude provada, esperança. É quase como se Paulo desenhasse uma cadeia espiritual, mostrando que nada é em vão. A dor não nos destrói, ela nos molda. A dificuldade não é o ponto final, mas o laboratório onde Deus forja nosso caráter. Esse texto nos lembra que a perseverança não nasce em dias tranquilos, mas no calor da prova. Quando enfrentamos a pressão, aprendemos a nos apoiar não em nossas forças, mas na graça de Deus. A cada desafio vencido, ganhamos resistência interior. E essa resistência, por sua vez, gera uma esperança que não se abala. Paulo vai além. Ele afirma que essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, a perseverança não é apenas esforço humano, mas fruto da presença viva de Deus dentro de nós. Não perseveramos sozinhos,
somos sustentados por um amor que não falha. Romanos 5 nos convida a olhar a adversidade de um jeito diferente. Em vez de vê-la como inimiga, enxergá-la como ferramenta de transformação. Cada lágrima, cada luta, cada obstáculo se torna parte de uma construção maior, a formação de um coração que espera no Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Perseverar, à luz dessa passagem, é acreditar que as tribulações de hoje estão produzindo uma esperança inabalável para o amanhã. Tiago 1 abre sua carta de uma forma surpreendente. Considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Alegria? Diante da dor. Isso parece contraditório. Mas Tiago nos mostra que há algo mais profundo acontecendo por trás das lutas. Ele explica: pois a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. Aqui aprendemos que a fé não cresce na calmaria, mas na tormenta. É quando a vida nos coloca contra a parede que descobrimos se nossa confiança em Deus é apenas teoria ou se realmente está enraizada no coração. A provação é o fogo que purifica, retirando as impurezas e fortalecendo a essência da nossa fé. Tiago não diz que devemos gostar da dor, mas que devemos enxergar propósito nela. A adversidade não é castigo, mas treinamento espiritual. Assim como um atleta só desenvolve músculos através do esforço e da resistência, nós também só amadurecemos espiritualmente quando enfrentamos lutas que nos obrigam a depender totalmente de Deus. A perseverança, segundo Tiago, é o que nos torna completos. Sem ela, seríamos superficiais, frágeis e imaturos. Mas ao atravessar as provações com fé, descobrimos uma força que não vem de nós, mas do Senhor. Essa fé testada se torna firme, resiliente e capaz de resistir a qualquer vento contrário. Portanto, perseverar à luz de Tiago 1 é transformar cada provação em um degrau rumo à maturidade espiritual. O que hoje parece peso insuportável, amanhã será testemunho da obra de Deus em nós. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, a seu tempo, colheremos, se não desistirmos. Esse versículo é como um bálsamo para aqueles momentos em que o desânimo bate à porta, porque sim, perseverar na fé também significa perseverar em viver corretamente, mesmo quando não vemos frutos imediatos. Quantas vezes pensamos: será que vale a pena continuar sendo fiel, bondoso, íntegro, quando parece que nada muda? A resposta de Paulo é clara: vale a pena, porque a colheita virá. A lei espiritual da semeadura garante que tudo o que fazemos em obediência e amor a Deus tem retorno. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas no tempo certo, o tempo de Deus, a recompensa chegará. Perseverar aqui não é apenas resistir à dor, mas continuar plantando sementes de bondade, de fé, de justiça, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando ninguém percebe. É não se deixar vencer pelo cansaço da alma. O inimigo tenta nos convencer de que é inútil, mas a palavra assegura: a seu tempo colheremos. Gálatas 6 nos ensina que a perseverança não é passiva, mas ativa. É semear todos os dias com amor, acreditar que Deus está vendo cada gesto e confiar que Ele é fiel para transformar sementes escondidas em colheitas abundantes. Não desista. O bem que você faz, mesmo em silêncio, está construindo um futuro de bênçãos. Perseverar é confiar que nenhuma boa obra diante de Deus
é em vão. Isaías 40 é uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui, perseverar não é apenas resistir, mas também aprender a esperar. E esperar, na visão bíblica, não significa cruzar os braços, significa confiar, com paciência ativa, no agir de Deus. O profeta nos mostra que há um poder sobrenatural disponível para aqueles que não desistem, forças renovadas. Quando tudo parece esgotado, quando não temos mais energia, Deus nos dá asas como as águias que voam acima das tempestades. A perseverança aqui é fruto da confiança de que, mesmo se eu não consigo, o Senhor pode me sustentar. É interessante notar que Isaías fala de 3 movimentos: voar, correr e caminhar. Nem sempre estamos voando alto, às vezes estamos apenas correndo, e em outras apenas caminhando devagar. Mas em todas essas fases, Deus garante que não ficaremos sem forças. O importante é não parar. Essa promessa nos ensina que a perseverança não depende só da nossa capacidade, mas da renovação diária que vem do Senhor. O segredo é esperar nele, mesmo quando tudo diz o contrário. Perseverar é acreditar que no tempo certo, as asas voltarão a se abrir e o fôlego será restaurado. Perseverar é descansar na certeza de que Deus renova o cansado, fortalece o abatido e conduz os fiéis até a vitória final. Senhor amado, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e humilde. Reconheço que muitas vezes o peso da vida me faz querer desistir, mas hoje lembro, através da Tua palavra, que o choro não é o fim da história. Sei que quem semeia com lágrimas colherá com alegria. Pai, fortalece a minha fé para que eu entenda que as tribulações de hoje estão produzindo perseverança, caráter e esperança em mim. Que eu nunca veja as lutas apenas como dor, mas como oportunidades de crescimento e transformação nas Tuas mãos. Senhor, dá-me a sabedoria para enxergar cada provação como um exercício que aperfeiçoa a minha fé. Ensina-me a não fugir do processo, mas a confiar que Tu estás me tornando mais forte e completo em Ti. Que eu nunca me canse de fazer o bem. Ajuda-me a semear amor, bondade e fidelidade todos os dias, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Que eu continue confiando que, no Teu tempo perfeito, a colheita virá. E quando as forças me faltarem, Senhor, renova-me. Dá-me asas como águia para voar sobre as tempestades, fôlego para correr sem desanimar e coragem para caminhar sem desistir. Também oro por cada pessoa que escuta essa mensagem agora. Que a Tua presença os envolva, que o Teu Espírito os console e que o Teu poder os fortaleça. Renova, Senhor, os que estão cansados, restaura os que estão abatidos, dá esperança aos que choram. Que cada vida seja marcada pela perseverança que vem de Ti. Por Cristo, que venceu todas as adversidades e nos deu a vitória eterna, eu oro e Te agradeço. Amém. Deixe nos comentários o seu pedido de oração ou o seu agradecimento pelas bênçãos recebidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço pela sua presença e te aguardo todos os dias. Deixe também o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te mostre a sua face e se compadeça de vós, que Ele volte para vós o seu olhar e te dê a sua paz. Amém.